Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 19, diz assim: Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Esse versículo nos revela um dos aspectos mais revolucionários do ministério de Jesus. Ele não veio para os perfeitos, mas para os imperfeitos. Jesus não se isolou em círculos religiosos, mas ele mergulhou na vida real das pessoas reais, com problemas reais. E por isso que ele foi severamente criticado pelos líderes religiosos da época. Nessa reflexão de hoje, nós vamos explorar o que significa ser verdadeiramente cristão. Em um mundo que, assim como no tempo de Jesus, muitas vezes confunde religiosidade com santidade. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero te convidar para mais uma reflexão no canal Minuto com Deus. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Conheça os nossos outros vídeos, as séries de mensagens que nós já postamos aqui. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos, produzindo mensagens para abençoar a vida das pessoas. Venha fazer parte dessa grande comunidade de fé que tem crescido a cada dia. Olha só, para a gente entender a profundidade dessa passagem, nós temos que lembrar que os publicanos eram cobradores de impostos. Essas pessoas eram consideradas traidoras, porque elas trabalhavam para o Império Romano. Os pecadores eram pessoas marginalizadas pela sociedade religiosa. E Jesus deliberadamente buscava essas pessoas. Ele ia até elas. Não significa que Jesus estava endossando ou concordando com o pecado deles, mas ele estava mostrando que o amor de Deus alcança a todos. Jesus entendia algo que é fundamental, que você entenda também. Você não pode transformar pessoas mantendo distância delas. A luz precisa estar onde há escuridão. Quantas vezes, irmãos, nós que somos cristãos nos isolamos em nossos círculos religiosos e esquecemos de ser sal e luz no mundo? Jesus comia com pecadores não porque aprovava os seus pecados, mas porque ele amava essas pessoas. Ele as enxergava como ovelhas sem pastor. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versos 31 e 32, essa ideia é reforçada. O texto diz assim: Respondeu-lhes Jesus, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os enfermos. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Em Lucas 15, diz que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvirem. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. No Evangelho de João, no capítulo 4, a mulher samaritana ficou surpresa porque Jesus parou para falar com ela. Ele não estava interessado em barreiras culturais, barreiras religiosas. Jesus se importou mais com a alma daquela mulher, que precisava da água viva por causa da situação que ela estava vivendo. Mas perceba aqui em um contexto maior. No começo do capítulo que eu li, Jesus estava comparando a reação das pessoas a João Batista e a ele mesmo. João Batista era um homem que jejuava, que era devoto
e as pessoas diziam que ele tinha demônio. Jesus comia e bebia, e por isso chamavam ele de glutão e beberrão. Ou seja, nada estava bom para aqueles críticos. E isso aqui nos ensina algo muito importante. As pessoas religiosas que criticam sempre vão encontrar motivos para criticar, sempre. Se você for muito rígido, vão dizer que você é legalista. Se você for muito generoso, se você não se importar com o seu pecado, nem com o pecado dos outros, vão te chamar de liberal. Se você manter uma rotina de oração e jejum, alguns vão te chamar de fanático. Se você abrir algumas exceções, por exemplo, tomar um vinho de vez em quando para celebrar, vão dizer que você é mundano. Você está entendendo isso? Nós nunca vamos conseguir agradar todo mundo. E Jesus não estava tentando agradar os críticos. Ele estava apenas cumprindo a sua missão. E nós também precisamos aprender a não viver reféns das opiniões alheias, mas a permanecermos fiéis ao chamado de Deus. Em Gálatas 1, no versículo 10, Paulo escreveu assim, olha: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Jesus encerra dizendo assim, olha: mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Em outras palavras, os resultados falam por si. Olhe para os frutos, não para as críticas. Qual foi o resultado do ministério de Jesus? Vidas transformadas, pecadores arrependidos, cegos que voltaram a ver, paralíticos que andaram, endemoninhados libertos, corações restaurados. As críticas não afetaram ele em nada, mas as obras de Jesus mudaram o mundo para sempre. Hoje, a pergunta que nós devemos fazer não é o que as pessoas vão pensar, mas sim que frutos a minha vida está produzindo. Eu estou levando pessoas a Cristo, despertando nelas o desejo de conhecer e servir a Deus? Ou as minhas atitudes são apenas para me exibir como uma pessoa religiosa? Tiago, no capítulo 2, verso 17, diz que a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. No final da mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: minha vida reflete a luz de Cristo. Amém? Minha vida reflete a luz de Cristo. Agora, irmãos, é importante entender uma coisa. Isso tem que ficar muito claro. Jesus era amigo de pecadores, mas ele nunca foi amigo do pecado. Ele acolhia as pessoas, mas ele também as chamava ao arrependimento e à transformação. Quando Jesus encontrou a mulher adúltera, ele não a condenou, mas ele também não disse: tá tudo bem, continue assim, segue sua vida. Não, ele disse para ela: vá e não peques mais. O equilíbrio cristão está em não somente amar as pessoas, independente da vida que elas levam, mas amá-las demais para deixá-las onde elas estão, vivendo do mesmo jeito. É estar no mundo sem ser do mundo. É conviver sem concordar. É amar indistintamente sem aprovar o erro. Se Jesus estivesse fisicamente aqui hoje, andando entre nós, onde ele estaria? Provavelmente não apenas nos templos e nos cultos. Ele também estaria nos hospitais, visitando os doentes, nas cadeias, conversando com os presos, dando atenção aos moradores de rua,
nas casas de pessoas que a sociedade rejeita. Isso não significa que a gente deva abandonar a igreja ou negligenciar a nossa vida espiritual. Significa que a nossa fé precisa ter pernas e ir ao encontro das pessoas que precisam de nós. Ser cristão não é só frequentar uma igreja, participar de cultos e cantar louvores. Ser um seguidor de Jesus é ser as mãos e os pés dele, em um mundo que precisa desesperadamente conhecer o amor de Deus. Em Mateus 5, Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, e que quando servimos aos necessitados, nós estamos servindo a Ele mesmo. Tiago 1, verso 27 diz que a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Antes da gente orar, eu quero que você reflita nessas perguntas e responda para você mesmo. Tem alguém na minha vida que eu evito porque essa pessoa não é do meu círculo? Porque essa pessoa não é crente ou porque ela não é católica? Eu estou mais preocupado com a minha reputação religiosa ou estou mais preocupado em cumprir a missão de Jesus? Quando foi a última vez que eu conversei com alguém que não conhece a Cristo, fora do ambiente da igreja? Minha vida está produzindo frutos de transformação ou apenas aparência religiosa? Como eu posso ser mais parecido com Jesus? Ou seja, amoroso e gentil com as pessoas, mesmo sabendo que elas são pecadoras, mas sem concordar com o pecado delas. Nesse momento eu quero orar por você. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você quer interceder por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. E declare pela fé, se você não escreveu ainda: minha vida reflete a luz de Cristo. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por não ter medo de se aproximar de mim quando eu ainda era pecador. Obrigado por me amar antes de eu ser digno desse amor. Ajuda-me a ter o coração compassivo de Jesus. Que eu não me isole em círculos religiosos, mas que eu seja sal e luz onde há escuridão. Ó Senhor, nos dê coragem para amar pessoas que a sociedade rejeita, sem nos contaminarmos com o pecado. Que a nossa vida produza frutos dignos de arrependimento e que nós sejamos conhecidos não pelas nossas críticas, mas pelo nosso amor. Ó Deus, eu peço que o Senhor contemple cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Eu sei que cada pedido aqui, Senhor, está ligado a uma causa, a uma dor, a algo que tem provocado tristeza no coração desse teu filho, dessa tua filha. Eu peço que o Senhor cure aqueles que estão enfermos. Abre as portas para aqueles que estão desempregados, meu Pai. Dê a essa família o sustento. Supre todas as necessidades dessa casa. Ó Deus, que esse casal que está vivendo em crise possa superar essa crise e experimentar um tempo favorável no seu relacionamento. Que cada pedido mencionado aqui nos comentários seja atendido segundo a tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Receba no seu coração essa palavra. Meu querido irmão, minha querida irmã. Que você seja sal e luz nessa terra. Que você se torne cada dia mais parecido com Jesus.
não se afastando das pessoas que não conhecem a Deus, que não servem a Deus, mas se aproximando delas com estratégia e sem se deixar contaminar pelo pecado. Não concordando com o pecado, mas tendo um olhar de compaixão sobre essas vidas. Porque, segundo a Bíblia, Jesus via essas pessoas como ovelhas que não têm pastor. E é assim que eu e você devemos enxergá-las. Amém? Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, seja membro do canal. Você que é membro do canal está assistindo a esse vídeo antecipadamente, um dia antes dele ser postado. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.